Olá a todos, Romeu Andriotti aqui, seja muito bem-vindo a mais um programa Você titulado deste canal que é o Vivendo o Direito. Se você precisa preparar o seu TCC e não sabe muito bem por onde começar ou está querendo aprimorar o seu método, afiar o seu machado, vamos juntos para eu poder compartilhar essas boas práticas com vocês. Bom, em primeiro lugar, toda a boa pesquisa, ela nasce de uma inquietação do seu pesquisador. Às vezes, até de uma indignação, de uma dúvida que não quer calar, não é? Então, é muito importante que o primeiro passo da pesquisa seja a escolha de um tema e que seja um tema instigante para o pesquisador, porque elaborar o trabalho, fazer a pesquisa, é algo bastante trabalhoso, como se pode esperar. E é importante que o pesquisador tenha interesse genuíno pelo assunto. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com alguns temas do momento, ou às vezes alguém que sugere algum tema e que a pessoa acaba se deixando levar, não é? Se animando momentaneamente, mas depois descobrindo que aquele tema não é tão instigante assim para ela. Por outro lado, é muito importante, sim, conseguir capturar coisas interessantes que estão ocorrendo na atualidade, porque isso deixa ele mais palatável, mais interessante até para os leitores, para as pessoas que podem ter contato com ele. Eu não estou de nenhuma maneira querendo dizer que não se deve escutar conselhos de temas, pelo contrário, muitas vezes as boas dissertações nascem assim. Só estou dizendo para escutar essas sugestões com certo senso crítico, para conseguir aliar o que acontece na contemporaneidade ou o assunto do momento naquele nicho, naquela área, aliar isso com os interesses genuínos do pesquisador. E é natural que o pesquisador, estando exposto ao mundo, ele é impactado por situações de uma maneira mais visceral. E isso depois, se ele utiliza esse tema que tem a ver com alguma situação que impactou isso é percebido no trabalho, porque existe um interesse, uma paixão muito maior, uma dedicação até muito maior para se aprofundar naquele tema, naquela pesquisa e conseguir realmente produzir um material de qualidade. Uma outra ressalva com relação a isso, mesmo apaixonado pelo tema, o pesquisador não vai deixar de ser científico. Então é importante separar as duas coisas. O tema deve ser instigante para o pesquisador, deve ser apaixonante para o investigador e para o pesquisador, para o acadêmico, porque no sentido de que ele vai transformar essa curiosidade em combustível para conseguir persistir ao longo do trabalho. Mas isso não significa que o pesquisador estará apaixonado por uma tese A ou B e tentará de todas as formas provar essa tese com o trabalho. Não é a isso que se presta trabalhos acadêmicos. Aliás, essa é uma das maiores diferenças entre, no caso aqui do direito, que é a área que eu tenho mais contato, é a maior diferença entre escrever um trabalho científico e escrever uma petição. Quando o advogado escreve a petição, ele deseja provar a tese dele mais do que tudo. Quando essa mesma pessoa escreve um trabalho científico, ele não deve ficar apaixonado pela tese A ou pela tese B, como eu estou dizendo, mas sim utilizar o método científico realmente para, da forma mais imparcial como conseguir, tentar atingir a melhor solução para aquele problema acadêmico.
E é por isso, aliás, que existe no método científico a revisão pelos pares. Isso serve justamente para que os pares possam contestar o método científico utilizado por aquele pesquisador e verificar se as conclusões realmente se sustentam com base nas premissas adotadas e nos achados que foram obtidos ao longo das pesquisas. Então isso é muito importante. Muito bem, mas então, passado esse ponto, essas questões relacionadas com a escolha do tema, o que é importante é criar um roteiro. Os projetos de pesquisa servem para isso. Então, antes de entrar em uma pós-graduação, ou até alguns orientadores na própria graduação exigem isso dos seus orientandos, que eles façam, elaborem e apresentem, antes de começar os trabalhos de fato, um projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa é realmente muito útil, mas tem uma parte dele que para usar a expressão de uma pessoa muito querida minha, é o creme. É o creme do projeto de pesquisa, é a parte mais importante. E essa parte mais importante, com certeza, é o sumário. A pessoa que começa o seu TCC, o seu trabalho, sua dissertação, a sua tese, com um sumário pronto de antemão, já larga muito na frente. Já tem uma boa parte do caminho andado. Porque o sumário ele vai servir como, digamos assim, como o caminho das pedras, como o script que o pesquisador vai precisar seguir. O que é muito amedrontador e atrapalha muito a redação de qualquer trabalho acadêmico é você sentar na frente do computador e não saber o que você tem que escrever ali, naquele momento. Quando você tem um sumário pronto, isso não acontece, porque por ter o sumário pronto, você já tem cada tópico, cada item, cada capítulo, cada título do seu trabalho. Então você sabe que o que você precisa fazer é dar vida, fazer nascer aquele item, aquele título, aquele capítulo. Mas não fica uma indagação sobre o que eu devia escrever agora. Aquilo já está pormenorizado. Então, vamos fazer, eu gostaria de mostrar bem concretamente, na prática, como que isso funciona. Eu vou mostrar agora a maneira mais efetiva de, a partir de um Word em branco, criar um sumário que vai começar a se tornar o trabalho do pesquisador, do estudante, do aluno, do mestrando ou do doutorando. Vamos lá então. Vou abrir meu Word aqui, um documento em branco. Ok, temos o Word aberto. Agora, veja só. Nós precisamos de um tema para fazer esse exercício. Eu vou pensar em qualquer um aqui, mas evidentemente é um exemplo, então fiquem com a filosofia da coisa, cada um pensa no seu e talvez até valha a pena você acompanhar aqui, fazendo junto comigo e utilizando o seu tema. Mas vamos lá então. Vamos pensar que para um dado pesquisador da área jurídica, o tema seja o uso da simulação como instrumento de fraudes envolvendo interposição de pessoas. Então esse é um problema que na área em que eu atuo ocorre bastante, que é o uso de pessoas interpostas, que é o termo técnico, as pessoas conhecem como laranja ou presta-nome, testa de ferro, etc.
Pois bem, vamos supor que alguém queira escrever sobre isso. Então, esse vai ser o título. É importante que desde o começo o pesquisador tenha uma hipótese que ele deseja testar. Então, pode ser que no início da pesquisa, com os conhecimentos que ele tem, o pesquisador tenha uma crença com relação ao acerto ou desacerto de uma certa hipótese. E ele pode iniciar a pesquisa querendo confirmar ou refutar essa hipótese. Então, vamos supor aqui que o nosso pesquisador exemplo considere que a simulação, que é um instituto jurídico previsto no artigo 167 do Código Civil, seja um instrumento inadequado para resolver o problema da interposição de pessoas. Essa é a conclusão que ele deseja ver ao final confirmada ou refutada. Então, ele pode rascunhar um sumário do fim para o começo. Essa é a forma mais inteligente de você pensar no seu trabalho. Começa pensando ele do fim para o começo, porque assim você vai ter a garantia de que todos os capítulos tenderão ao final. Qual é um grande problema dos trabalhos? No mestrado que eu fiz na PUC, tinha uma professora lá que dizia: eu não quero trabalho com barriga. O que ela queria dizer com isso? Um trabalho com barriga, né? Segundo ela, o trabalho tinha que ser reto, sem essa ondulação que seria a barriga. O que ela quer dizer é que o trabalho científico ele deve ser objetivo, no sentido de conter somente o necessário para demonstrar a tese que se queira demonstrar. Então, tem muito trabalho que sofre do problema da barriga, que consiste em o pesquisador, ele aproveitou o sumário de algum manual, ou de algum curso, ou de algum outro trabalho, mas que para o tema dele não era estritamente necessário. E aí fica aquela coisa prolixa, uns capítulos que estão relacionados com o tema, mas que não são fundamentais para o tema, não são estritamente necessários para o tema. E isso é um problema. É importante que não haja capítulos inúteis, itens inúteis em um trabalho científico. Ele deve ser objetivo nesse sentido. Então, como é que nós evitamos do trabalho ter essas barrigas? Nós evitamos isso pensando ele do fim para o começo. Então, primeiro o pesquisador deve pensar qual é a conclusão que ele deseja alcançar ao final. Então, no caso aqui, a hipótese que o nosso pesquisador está trabalhando, como nós já dissemos, foi a hipótese de o Instituto da Simulação. Aqui já vai também uma outra colocação. Em trabalhos científicos, acadêmicos, não é tão problemático ter títulos longos. Pelo contrário, isso é até incentivado. Porque quem é científico tem que ser exato. E para ser exato, você tem que ser específico. E logo, para ser específico, é importante que o seu título contenha todo o necessário para que ele não seja confundido com outro tema. Muitas dissertações ou trabalhos acadêmicos depois são publicados como livros. É o que a gente chama de a versão comercial da tese, a versão comercial da dissertação. Nesses casos, é comum que os títulos sejam diminuídos para ficarem mais palatáveis para o meio editorial comercial. Mas, no meio acadêmico, não há problema em ter títulos maiores. Então, vamos considerar aqui que esse é o nome desse último capítulo nesse rascunho que nós estamos fazendo. O Instituto da Simulação como alternativa insuficiente para a resolução do problema da interposição de pessoas. Ora, se o pesquisador quer escrever sobre isso, quais são os conhecimentos que ele precisaria ter descrito antes para que o leitor compreenda
O que ele quer dizer neste último capítulo? Vários pressupostos vão surgir. Por exemplo, se nesse último capítulo o pesquisador vai falar sobre o Instituto da Simulação, evidentemente vai ser necessário um capítulo anterior explicando o que é simulação. Percebe? Então, a partir de onde a pessoa quer chegar, ela descobre o caminho que ela tem que percorrer. Isso é uma máxima da vida. É muito célebre aquela cena do Alice no País das Maravilhas, em que a Alice encontra o gato que ri, e ela pergunta para o gato que ri, qual é o caminho? E ela pergunta para o gato que ri, qual é o caminho? Por onde eu devo ir? E o gato que ri responde, aonde você quer chegar? E ela diz, se não me falha a memória, tanto faz. E aí o gato responde, então, qualquer caminho serve. Oh, espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Oh, não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. É uma anedota muito singela, mas que traz uma sabedoria muito profunda da vida. Para você saber o caminho, você precisa saber onde você quer chegar. E então, por isso, e aplicando isso aos trabalhos acadêmicos, raciocine ele do fim para o começo. Entenda onde você quer chegar e aí o caminho vai ficar claro. Como eu disse aqui, ficou claro que é necessário um capítulo antes falando sobre a simulação. Então, nós poderíamos pensar em um capítulo chamado A Sistemática Atual do Instituto da Simulação no Direito Brasileiro. Ok. Muito bem. Voltando aqui para a análise do último capítulo, nós temos o Instituto da Simulação como alternativa insuficiente para a resolução do problema da interposição de pessoas. Tá. Então, vai ser necessário um capítulo anterior também para falar qual que é esse problema, o problema da interposição de pessoas. Como esse é o problema da pesquisa, a problemática que o pesquisador apresenta costuma ser algo a ser apresentado logo de cara, no primeiro capítulo. Então, nós poderíamos colocar aqui um capítulo antes, chamado O Problema da Interposição de Pessoas. E aqui, nós já temos 3 capítulos, então já tem uma estrutura mínima aqui. Se for um TCC de graduação, já é até suficiente um TCC com 3 capítulos. Desde que ele contenha também a numeração mínima de páginas de um TCC de graduação, que costuma estar próxima de, no caso do direito pelo menos, costuma estar próximo de 55 páginas. Então, vejam, com esse sumário aqui, a gente já consegue passar para uma parte prática, que é já começar a deixar esse Word com uma cara de trabalho científico propriamente dito. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos mexer nos títulos. Vamos então começar com esses 3 capítulos aqui. Eu vou apertar nesse Word, esse título 1. Ele vai ficar assim. Não é o que a gente deseja. Então, como nós vamos colocar uma numeração automática aqui? Aperta com o botão direito em cima desse título 1 e aí aperta em modificar. Agora nós vamos poder modificar o estilo do Word para que ele corresponda com o necessário dentro do que o pesquisador quer seguir em termos de formatação para essa pesquisa. Então, vamos considerar que o pesquisador deseja utilizar a fonte
Arial. Lembrando que a ABNT permite para os trabalhos científicos a fonte Times e a fonte Arial. Então vamos colocar aqui a Arial, que é a que eu recomendo. Arial 12. Vamos colocar negrito e a cor preta. O estilo justificado, justificar texto. E então apertar em formatar e parágrafo. Aqui no parágrafo, no caso do título, não tem recuo inicial. E o espaçamento, vamos colocar em 18 pontos. O espaçamento antes e depois do parágrafo. E entre as linhas com 1,5. Ok. Faltou ainda a numeração. A numeração é onde o bicho mais pega aqui no uso da formatação do Word. Como é que nós editamos isso? Vamos em formatar também. E aí tem a parte de numeração aqui. Aperta numeração. E aí tem a numeração com vários níveis. Para fins acadêmicos, deve-se preferir utilizar essa numeração em vários níveis. 1 ponto para o nível 1, 1.1 para o nível 2, 1.1.1 para o nível 3 e assim sucessivamente. Então, aperta aqui, OK. E OK. Vejam que o título já foi alterado, porém, nós ainda estamos com um problema, porque ele deu um recuo que ele não devia ter dado. Então, como que nós vamos corrigir esse recuo? Vamos voltar lá para o título 1, modificar, numeração. Já está escolhida aqui essa numeração. Agora vamos colocar esse personalizar. Vejam que realmente tinha aqui um recuo, que estava em 0,76. Então, eu vou diminuir esse recuo, vai ficar 0. E aqui, depois desse 1, é interessante ter um ponto. Então, eu vou dar um ponto aqui e o OK. Agora sim, ele está correspondendo com a margem do documento. Para esse título, eu vou apertar também o título 1. Mas esse é o título do trabalho, não o título de um capítulo. Acontece que ele já colocou aqui como nome, como ele já numerou automaticamente o 1 aqui no título do trabalho, o que não convém, não é conveniente, porque no título do trabalho não vai ter número. Como é que tira esse número daqui sem perder o número dos outros capítulos? É muito simples, é só apertar com o cursor antes da primeira letra, à esquerda da primeira letra, e apagar. Apertar uma vez o botão de apagar. Vejam que assim eu apaguei o número 1 e ele já renumerou os capítulos seguintes. Então ficou 1, 2 e 3. Antes do capítulo 1, é necessário ter uma introdução. Então, nós vamos colocar aqui introdução. Depois do último capítulo, é preciso ter uma conclusão. Vou colocar aqui conclusão. Aplicar o estilo, conclusão. Só que a introdução e a conclusão não são numeradas. Então, nós podemos apagar. E agora nós temos uma introdução, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e uma conclusão. Simples assim. Para quem já quiser adiantar, é possível colocar aqui ao final bibliografia, também aplicar o estilo, ou, como eu prefiro, referências, porque bibliografia remete a livro. E quando você usa o termo, a expressão referência, aí você pode estar utilizando não só livros, mas também sites, vídeos, aulas, palestras, conferências, blogs, etc, etc, etc. Então, é mais conveniente que seja assim.
caso a sua instituição permita. Pois bem, então aqui nós temos esse início de sumário. Agora, como é que funcionariam os subtópicos? O nosso pesquisador exemplo poderia querer colocar alguns subtópicos dentro de simulação, dentro do capítulo de simulação. Como que ele faria? Vejam que aqui a gente editou só o título 1, então que é para o nível 1, mas agora ele quer colocar subtópicos, ou seja, 2.1, 2.2, como que ele pode fazer isso e a numeração ser automática? Ele aperta aqui no título 2. Veja que ele já utilizou a numeração 2.1. Mas mesmo que não tivesse utilizado, é possível colocar isso da mesma forma como nós fizemos para o nível 1. E aqui eu vou ter que mexer mesmo, porque vejam que esse 2.1 ficou azul ainda naquele estilo anterior. Então vamos editar rapidamente isso. Eu clico nele com o botão direito, aperto em modificar. Altero a letra também para Arial 12. Coloco em preto. Justificado. Vou nos parágrafos. Vou colocar aquele espaçamento que nós tínhamos colocado antes. Uma 1,5 entre as linhas. 18 pontos no antes e no depois. E deslocamento nenhum. Ok. Depois disso, vem aqui de novo. Aperta em numeração. E aqui nós já vamos ter os nossos títulos novamente. Vamos apertar em personalizar. Ok. Ele já está aqui em nível 2. Então, o título 2 já está utilizando o nível 2 da formatação do número. Então, já está correto. Se não estivesse, teria que apertar aqui no nível 2 para o Word entender que o estilo chamado título 2 deve considerar que na numeração ele é a numeração de nível 2. Ou seja, a numeração que tem 2 números, como 2.1. Uma numeração de nível 1 seria só o 2. Nível 2, 2.1. De nível 3 é 2.1.1. E assim sucessivamente. Ok, aqui está tudo certo. Esse recuo a gente tem que tirar. Vamos colocar um ponto depois desse 1. Apertar OK e OK. Vejam que o 2.1 ele não saiu negrito. Para ele sair negrito, é só clicar nele uma vez, ele já vai selecionar e aperta o seu atalho para negrito. No meu caso aqui é Command B. Se você está com Windows, deve ser Ctrl B ou Ctrl N. Ou então você aperta aqui no botão de negrito mesmo. Então ele já ficou negrito. E aí, que subtópicos a gente podia pensar para esse capítulo 2? A gente poderia pensar evolução histórica. Olha só, ele ficou sem negrito. Então, vamos voltar lá, ver o que houve. Ativar o negrito. Evolução histórica do Instituto da Simulação. Depois, mais um. Nosso 2.2. Legislação atualmente aplicável ao Instituto da Simulação. E número 3. Julgados a respeito da aplicação da simulação nos casos concretos. Muito bem. Dessa forma, nós já temos aqui um rascunho de sumário. Espero que tenha dado para entender a filosofia. E agora, qual vai ser o maior valor disso? Qual vai ser o maior valor disso? De ter esse sumário. E é esse documento de Word que vai virar a futura, o futuro trabalho, a futura dissertação, enfim, o que quer que o pesquisador, ou o aluno, ou o estudante precise fazer. Qual que é o maior valor disso? Prestem atenção, fiquem comigo. Agora que o pesquisador tem esse sumário, ele vai escrever um pouco por dia.
e ele não vai mais ficar em dúvida sobre o que ele deve escrever. Então, vamos pensar nesse pesquisador, deu o horário que ele tinha reservado para escrever. Ele vai sentar na cadeira e sabe o que ele vai fazer? Ele vai sentar na cadeira e não vai mais se deparar com o Word em branco. Ele vai se deparar com esse Word aqui, que já tem esse roteiro. A conclusão e a introdução são feitas por último, é a última coisa que você vai fazer. Então, o pesquisador deve primeiro trabalhar no conteúdo propriamente dito. Caso você, digamos, no caminho para o trabalho ou para o escritório, enfim, ou fazendo seus afazeres normais, tenha tido uma ideia que se encaixa no item 2.2, não perca essa inspiração. Você não precisa escrever o seu trabalho na ordem do sumário necessariamente. O sumário vai servir realmente para te dar essa estrutura, para servir como um caminho das pedras, mas ele não tem que ser necessariamente escrito nessa ordem. Então, se um dia você sentiu mais ânimo para escrever sobre um assunto específico, não perca esse ânimo. Aproveite e escreva sobre esse assunto. Então, vamos supor que seja no item 2.2, quando sentar na frente do computador, abrir o Word e se deparar com esse arquivo, basta apertar um Enter e começar a escrever. O Instituto da Simulação é previsto no Código Civil de 2002, no artigo 167, que assim estabelece, aí cita o artigo. Então esse é um exemplo, uma coisa muito útil, aliás, para quando você quer deixar coisas marcadas para fazer depois, é você usar a ferramenta de comentários do Word. Então, inserir a transcrição do artigo. Às vezes você não está com aquela referência em mãos, quer deixar isso para fazer depois, então você marca com um comentário e aí você não vai esquecer. Muito bem. Agora, na maioria dos dias, o pesquisador não vai estar se sentindo motivado para escrever sobre o determinado assunto. Muitos dias, pode acreditar, o aluno, o estudante, o pesquisador, você, eu, todo mundo, estaremos, enfim, querendo cumprir uma meta. A gente tem que fazer aquele trabalho nascer de alguma forma. Então, o grosso do trabalho é escrever X palavras sempre até o trabalho terminar, independentemente de estar inspirado ou não. Não espere estar inspirado para começar a escrever, senão você não vai escrever nunca. Ou vai escrever na véspera e vai acabar com o seu planejamento. O pesquisador de verdade, ele escreve inspirado ou não inspirado. Mas aqui vale um comentário. Quem escreve todos os dias é uma coisa impressionante. Normalmente encontra inspiração. Então, depois que você começa a escrever, é muito natural que as ideias vão surgindo e você vai se entregando àquela atividade e naturalmente você vai se inspirando. Então, é como a corrida para muitos, né? Quando a pessoa pensa em correr, já dá aquela preguiça. Se ela fosse correr só quando desse vontade, talvez ela não corresse nunca. Mas para muitas pessoas, depois que a corrida começa, torna-se algo agradável, até que ela se acostuma tanto com aquilo que vai se tornando viciante. Tem muita gente que vicia em corrida. Então é uma coisa parecida aqui. Não vai esperar estar com a inspiração para sentar lá e escrever. Senta e a inspiração vem depois, tá bom? Então, para a maioria, onde eu queria chegar com tudo isso, voltando aqui ao meu raciocínio, para a maioria das pessoas,
Você vai sentar lá sem sentar com nenhuma inspiração em particular. E é aí que ter um roteiro vai te ajudar muito. Porque você vai sentar, vai apertar um Enter aqui e vai começar a escrever. O problema da interposição de pessoas é uma grave questão que influencia na efetividade da justiça brasileira. E assim continua com o que ele precisa escrever, ok? Aqui ainda esses textos não estão formatados, evidentemente, a gente abriu o Word do zero, depois eu vou dar outras dicas em outras oportunidades sobre formatação. Mas a ideia é, se você tem esse pequeno roteiro, vejam que aqui nós fizemos em poucos minutos do zero, a sua pesquisa ela vai andar muito bem. Ela vai andar muito melhor do que ela andaria sem você ter feito este exercício. Então, você que aí está no começo do seu trabalho, seja na graduação, na especialização, no mestrado ou até no doutorado, faça esse exercício preferencialmente desse jeito, abrindo o documento de Word desse jeito que eu acabei de fazer, porque isso vai naturalmente estimular você, vai te motivar, porque você já vai ter um caminho das pedras para seguir, e no dia a dia vai te ajudar, porque você já vai estar com um arquivo que é a semente do seu trabalho, e se você regar esse arquivo todo dia, de repente você estará com o seu trabalho pronto. Então, é isso que temos para compartilhar hoje. Espero que tenha sido muito útil. Curta o vídeo, se inscreva no canal, acompanhe nas mídias sociais e no mais, eu desejo muito sucesso a você, que os seus sonhos se realizem e no que pudermos contribuir, estamos aí. Até a próxima!